Então, se você tem experiências bacanas, divide, compartilha. Dá um jeito de contar isso na sua história, porque aí você está mostrando você consumindo o produto que você está vendendo. Então, imediatamente eu fecho esse vão. Eu fecho esse vale que está na comunicação. Quando você se entende consumidor, e aí você consegue entender o que o cara quer na outra ponta. Todo mundo sabe intrinsecamente que existe, mas se eu olhar no seu rosto, quando você estiver falando a sua verdade, contando a sua história, eu vou ver o brilho no olho. E é isso que eu sei que eu transmito para as pessoas. As pessoas sabem o quanto eu gosto de comer, as pessoas sabem o quanto eu gosto de cozinhar, porque eu deixo isso muito evidente. Não tem uma mentira no que eu falo, não tem tudo que eu falo, é exatamente o que eu faço. Isso é fundamental. Não adianta criar histórias. Bom, e já que a nossa marca foi aprovada, né? Gente, vocês sabiam que o Jimmy também é publicitário, tá? E designer. E me ensina sobre... Quem ensina sobre o significado das palavras é o quê? Quem ensina sobre o significado das palavras é o quê? Gente, faz um barulhinho aí que eu peguei o Jimmy Ogro agora. Eu perguntei uma coisa que ele não sabia pela primeira vez nesse podcast. Eu sei que é ciência aqui. É ciência não, mas a palavra chama etimologia, que é o que explica o significado das coisas. Né? Sufixos, prefixos, como as palavras são construídas, o que elas querem dizer e por que são desse jeito, né? A gente estava falando sobre o Burgertopia, por exemplo. Né? Burger e utopia, mas é uma construção minha. Não é uma palavra que está no dicionário. Mas esse microfone que a gente está usando, que eu falei que é um cardioide, que a sensibilidade do microfone para o som é um formato de coração em frente ao microfone. Por isso que a gente tem que falar perto mais a qualidade dele, e ele não pega sons fora, só exatamente aqui onde está esse coraçãozinho, coração, oide em forma de. Então, Lucas, a gente também pode dizer que o Jimmy é não sei se etimologista é a palavra, mas ele sempre me explica o significado das coisas. Bom, falando em significado, o Jimmy elogiou aqui, né, sobre a questão da Agronux, e a gente está aqui exatamente para falar de significado. E nada melhor do que falar de significado para o agro do que um produtor. Não, e Lívia, eu vou te falar, eu olho pro Jimmy e me dá água na boca, sabe? Não sei o que é isso. Gente, vai viralizar isso, vai viralizar. Mas, gente, é ponto positivo, tá? Que o que esse Jimmy faz com essa carne suína não tem explicação, né, Jimmy? Eu passo isso na rua, toda vez que eu vou fazer um evento, uma aula, alguma coisa, alguém vira pra mim, pelo menos uma pessoa vira, vai ter burger hoje? Tem essa associação, né, e... O que você vai fazer de porco hoje? Por aí vai. Mas é isso. É muito bacana para mim isso. As pessoas construírem essa memória do meu trabalho. Me relacionarem com o que eu faço imediatamente quando me vem. Eu acho muito bacana. Esse é o reconhecimento. Diz que tá dando certo, né? Exatamente. Criar um significado, né? Bom, para todo mundo que tá aí, produtores, estudantes, empresários, esse podcast, né, Lucas, ele é uma grande oportunidade de vocês entenderem sobre alguém. O Jimmy tem várias características que eu acho incríveis. A primeira é que ele tem mais de 200 mil seguidores, quase 300 mil, na verdade, né, no Instagram, de forma orgânica. Ou seja, ele quer que as pessoas escolham segui-lo, né, Lucas? Exatamente. Isso é muito importante. E como ele roda todo o Brasil conversando com os consumidores, você aí que produz diversos segmentos, aproveita esse podcast para entender como é que você pode se aproximar do seu consumidor. Então vamos começar, Lucas. Qual que é a primeira pergunta que a gente pode fazer hoje para o Jimmy? Jimmy, a sua relação com a proteína animal vai muito além da cozinha, né? Vai. Então, como você começou essa jornada e o que mais atraiu você dentro desse universo? Acho que, cara, é memória afetiva, basicamente, assim. Primeiro, carne, eu nasci no Texas e é um estado nos Estados Unidos, que é o estado do agro, é o estado do... Né, a gente tem lá algodão, tem lá trigo, milho, gado, todos os tipos de gado que você possa imaginar. Eu acho muito parecido, inclusive, a história do Texas, de secessão, de brigar com o resto do país, comparando com o Rio Grande do Sul, por exemplo, que teve as mesmas construções políticas e do agro, da terra, do pampa, enfim. O Galdério é o cowboy, né? Cowboy brasileiro. E aí começa com isso. E eu comecei a cozinhar, assim, meus pais se separaram começaram a se separar quando eu tinha 6 para 7 anos. Foi a primeira vez que eu vim para o Brasil, aprendi português. E o tempo que eu podia passar com a minha mãe em casa era quando ela estava na cozinha. Cozinhando, eu tenho um irmão, que é quase do meu tamanho, então imagina o quanto de comida minha mãe não tinha que fazer durante a nossa adolescência para crescer, e o tempo que a gente tinha em casa era dentro da cozinha, e eu comecei a ficar na cozinha com ela a partir dos 8 anos de idade. Eu comecei a cozinhar com 8 anos,
Então eu não consigo separar a minha personalidade da cozinha, porque ela foi construída dentro dela. E aí, dos 12 para frente, quando você fala em colégio, faculdade, eu sempre fui o cozinheiro eleito das viagens, quando você vai para a praia, para a serra, para a casa da avó de alguém e tal. Sempre era eu que cozinhava, então muito do que eu convivi com pessoas, não só família como amigos, foi dentro da cozinha. E dividindo esse conhecimento. Eu falava, vou cozinhar, às vezes, uma viagem com 30 pessoas, né? Eu não era chefe profissional. Então, já que eu vou cozinhar para vocês, vocês também vão fazer um monte de coisa. Então, eu ensinava um a picar uma cebola, ensinava o outro a fazer não sei o quê. Tá? Todos os meus amigos que conviveram comigo são cozinheiros caseiros hoje, no mínimo. Não necessariamente profissionais. Fez diferença para mim. Então, acho que eu consegui transmitir esse carinho que eu tenho pela comida, porque a comida relaciona muito a minha relação com a minha mãe. Com a Conceição, que era a cozinheira dos meus tios-avós. Eu não tive avós, né? Os meus pais da minha mãe faleceram muito cedo, quando ela acho que ela tinha 13 anos ou 12. E eu lembro da minha avó por parte de pai também. E tinha muita comida nessa história. Ela morava no norte dos Estados Unidos, a gente viajava pelo menos 2 vezes por ano de carro para visitar. Mas isso foi antes dos 7 anos de idade, então as memórias já não são tão fortes. Mas eu lembro disso, eu lembro do carinho, eu lembro do amor, de uma avó irlandesa, né? Meu pai era americano, mas filho de 2 irlandeses imigrantes. E minha mãe carioca, mas é filha de uma escocesa e um francês. Então, tipo, eu sou um vira-lata europeu, na verdade. mas tem um ponto aí interessante para vocês que estão ouvindo a gente, que o Jimmy ele vai trazendo várias lições que estão relacionadas àquilo que a Agronux pretende. Porque hoje, Jimmy, o que a gente percebe? E qual que é um dos motivos, né, da criação da Agronux? Existe uma grande distância entre quem produz e quem consome. Sim. Então, o que você está contando pra gente, lembrem-se que o nosso podcast, aqui nós vamos contar histórias. É assim que a gente aprende e ensina, né? Então, o Jimmy está dizendo pra gente que ele aprendeu sobre a cozinha porque a mãe dele o aproximou disso. Uhum. Então, eu já começo te perguntando, como é que a gente ajuda o agronegócio? Por que tem essa distância? Eu posso dizer isso, tenho aqui um produtor ao meu lado, né? Eu há 20 anos convivo com produtores, Jimmy. Você visitou muitas granjas com a BCS, eles são apaixonados por aquilo que fazem. Sim. Assim como os produtores de várias outras culturas no Brasil. Por que eles não conseguem transmitir esse significado que a sua mãe transmitiu para você, para os consumidores? Eu não sei, acho que um ponto é que eles não falam para fora. Eu acho que eles não... Marketing, comunicação é contar histórias. Isso. A gente pode contar histórias com objetivo, sem objetivo, só para criar, para fazer uma construção, para criar essa relação. E eu acho que a minha visão é muito afetivo para mim. É muito memória de dentro de casa, de amor, de carinho. E cozinhar virou isso. Então, fazer comida para os outros, para mim, é uma forma de carinho. E eu tenho certeza absoluta que você viveu isso. Você tinha o rango da sua mãe lá na fazenda, vocês tinham os eventos no final de semana, enfim, vamos pegar para fazer um churrasco lá. Enfim, exatamente. Vocês têm essas memórias. Por que não pegar essas memórias, de repente escrever, contar? Tá, eu não sei contar a história. Chama alguém que sabe. Pega um amigo teu, todo mundo tem um amigo, algum familiar, que é aquele o piadista, o contador de histórias. Experimenta começar a contar essas memórias, porque elas são uma relação sua com a comida. A única relação que o consumidor tem com a comida é comprar, cozinhar e comer. Uhum. Ou no restaurante, ou no supermercado, ou quando ele faz em casa, quando ele quer comer. E aí é onde eu entro para ajudar muito eles nisso, fazendo receitas simples, fazendo isso em vídeo, como a gente tem feito nesses últimos 5 anos aí, com a questão da carne suína principalmente, para aproveitar essa oportunidade, né? Porque a carne que se consome menos, ela só é uma oportunidade maior do que qualquer outra. Exatamente. A grande verdade é essa. Uhum. Eu acho que é isso. É aprender ou arrumar um jeito de que essas histórias que são lindas sejam contadas. Porque o que o consumidor quer hoje? É a experiência completa. Então, um restaurante, você não pode ter só um prato bom hoje. Você tem que ter um atendimento, você tem que ter a decoração, você tem que ter a música ambiente, você tem que ter a satisfação integral dos 5 sentidos. Então, eu tenho que ter o clima, a temperatura certa, a música correta, uma consistência nessa entrega dos restaurantes que eram antigamente. A palavra restaurante vem de restauração. Porque imagina uma viagem, por exemplo, do Rio para São Paulo, hoje de avião, que eu acabei de chegar. 1h10 no máximo de voo, entre portões, né? Mas antigamente de charrete, quanto tempo não era? Nossa! Então você parava em lugares para ser restaurada a viagem em vários pontos diferentes. Daí surge o restaurante, porque era um lugar com alojamento,
Era lugar que tinha comida, que tinha bebida, muitas vezes companhia, tinha música, banda lá. É onde você restaurava corpo e alma. E o restaurante hoje representa isso. Por isso que a palavra vem daí. É experiência. Então, se você tem experiências bacanas, divide, compartilha. Dá um jeito de contar isso na sua história, porque aí você está mostrando, você consumindo o produto que você está vendendo. Então, imediatamente eu fecho esse vão, eu fecho esse vale que está na comunicação. Quando você se entende consumidor, e aí você consegue entender o que o cara quer na outra ponta. Gente, olha que rico isso. A primeira coisa, ouçam os podcasts da Agronux para vocês aprenderem sobre o significado das palavras. Porque quem de nós aí, comenta aí pra gente, né, aqui no Spotify, onde você tá vendo, no YouTube, que seja, quem sabia o que significava restaurante? Lucas, onde você imaginou que restaurante vinha de restaurar? Eu nunca imaginava ali, viu? E o Jimmy pontuou um negócio muito bacana, né? Com relação, ele falou a questão da essência, né? Então a gente pega, a maioria produtores, né? Hoje nós estamos vivendo uma era digital e a gente muitas vezes não sabe se comunicar isso. Sim. E a essência está no simples, né, Jimmy? Sempre, então, é o melhor. Essa é simples, né? O que você comentou. O simples assim, todo mundo vai entender. A sua história ela é simples. Então talvez está faltando muito isso, né? O produtor tentar ter essa conexão. O que eu vejo muito é essa quebra de setores hoje. Né? O setor nosso de alimentação, ele foi quebrado entre produção primária, nosso produtor, setor secundário, terciário, indústria, para que se chegue até os chefes de cozinha de vocês de restaurante, que aí já vocês entra no serviço, que sou eu. Que já entra no serviço, que é você, e o consumidor final. E em cima dessa bola toda tem uma lacuna, um vazio muito grande, e isso precisa se reconectar. É para isso que a Agronux existe, está existindo, para a gente poder trazer chefes como o Jimmy, que no simples, né, trazem uma comunicação legal para integralizar o todo, para chegar a essa informação bem mais completa e bem mais transparente. Sim, e é a verdade, né? Pessoal, porque tem todas as verdades do agro, por exemplo. Tem as dificuldades, tem as relações com o governo, tem os impostos, tem os custos, tem o grão, tem as secas, tem as safras. Isso a gente já ouve dos jornalistas porque a peneira puxa o que dá audiência também. Não é demérito para ninguém isso, mas é simplesmente o que acontece no mercado de comunicação. Mas tem todas essas outras verdades que a gente acabou de conversar, por que não falar delas também? Porque todas elas são a história de vó, de tia, de família, porque você vai numa festa de aniversário, numa fazenda, vem os fazendeiros, não sei lá de onde, quando você vai, vou fazer para os amigos mais íntimos, tem 250 pessoas no churrasco, foi um boi inteiro, mais um porco. É isso que eu quero saber, é esse cara que eu quero conhecer. E essa paixão que todo mundo sabe intrinsecamente que existe. Mas se eu olhar no seu rosto, quando você estiver falando a sua verdade, contando a sua história, eu vou ver o brilho no olho. E é isso que eu sei que eu transmito para as pessoas. As pessoas sabem o quanto eu gosto de comer, as pessoas sabem o quanto eu gosto de cozinhar, porque eu deixo isso muito evidente. Não tem uma mentira no que eu falo, não tem tudo que eu falo, é exatamente o que eu faço. Isso é fundamental. Não adianta criar histórias. Acho que a gente não pode perder esse gancho, gente, porque não somos nós que estamos falando, né? Nós do agro. A gente está aqui com uma referência hoje no Brasil, né? Eu gosto de usar essa expressão, né? Então a gente está aqui com um global, que chique esse Agronux, né? Está com um global aqui. Para quem lembra, praticamente o Bozó. E ele está falando algo que é extremamente importante, e a gente tem autoridade, né? E é uma outra pergunta que eu quero aproveitar para já trazer, Lucas, aqui dentro do que você trouxe para o Jimmy. O Jimmy, ele tem a capacidade de mostrar para a gente como é que você torna o comum desejado. Então, assim, a gente trabalhou com o Jimmy, né, na Associação Brasileira de Criadores de Suínos, e a gente levou uma air fryer, por exemplo, para vários varejos do Brasil, e o Jimmy colocava uma panceta e transformava isso na frente dos consumidores. E aqui, Jimmy, a gente tem muita gente que produz pescado, tomate, arroz. Como é que eu torno o meu produto de comum para desejado? Primeira coisa, tem que aprender algumas coisas. Eu sei cozinhar. Comecei com 8 anos, vou fazer 55 daqui a... Enfim, junho de 2025, estou fazendo 55 anos. Estou na cozinha há 43 anos. Uma história muito linda, hein? E profissionalmente, esses mais de 15 anos aí, fácil, você tem que entender o teu produto, você tem que entender o produtor de tomate. Mano, lê a história da Itália, lê a história da França, procura, tá nos livros, tá no YouTube, tá de graça. A informação é gratuita, tá aí na internet.
procura saber o que as pessoas vão fazer com o seu produto. Imediatamente vem o molho, vem o confit, vem um monte de receitas que pelo menos você ouviu falar. Fatia para sanduíche, o tomate fica diferente se ele é grelhado. Entenda o seu produto. Qual é a capacidade de transformação dele? Porque é o que a gente faz na cozinha é transformar as coisas. Química e fisicamente. A grande verdade é essa. E se o produtor não entende para onde vai ou não quer saber disso, aí ele está errado. Eu até entendo a dificuldade de procurar informação, mas hoje em dia não mais, né? Existe internet em todas as fazendas. Sobre isso, não tem mais. Paga-se caro, mas tem. E você tocou num ponto, Jimmy, e acho que as pessoas vão fazer. É importante até o Lucas trazer isso. Vamos pegar o exemplo do tomate, tá? A Agronux está aqui também para a gente falar dos nossos desafios de medir transparência com o consumidor. Então vamos pegar o exemplo, por exemplo, né, o exemplo do FLV e vamos falar dos defensivos, que é hoje algo que a gente sabe que tem muita dúvida. Então, para quem não sabe, FLV é frutas, legumes e verduras, tá? Muito bem. E o que são os defensivos? Vamos deixar o Lucas explicar isso. Os pesticidas. Que existem naturais, existem orgânicos e existem os famigerados químicos que libera, não libera, vai e volta, não sei o quê, mas é uma discussão que é importante ter também. Exatamente, que também precisam e devem estar em alguns processos produtivos, como é o caso, por exemplo, de uso regular e regrado, né, o Jimmy teve, por exemplo, numa granja com a gente, então vamos falar um pouquinho de origem, de rastreabilidade, a gente falou do tomate, falou do defensivo, e aqui a gente pode falar, por exemplo, do antibiótico, da ração, que em usos controlados, né, então acho que é importante a gente pensar o seguinte: quando o Jimmy traz o ponto, o produtor de tomate, ele entende da origem do tomate. Sabe o que eu percebo muito e comento? O que a gente vê, Jimmy, é o seguinte: o produtor está muito mais interessado em se defender e se proteger da ignorância do consumidor, porque eu sou uma consumidora ignorante em alguns assuntos, do que, na verdade, em contar as histórias para o consumidor sobre o produto dele. E esse é um ponto que eu acho que a gente pode discutir aqui, né? O que rastreabilidade, valor, você hoje que fez todo um trabalho, uma série hoje com a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, que eles te levaram numa granja, eles te levaram num frigorífico e você mostrou ali a verdade para o consumidor. Como é que o agro pode pensar isso? Porque precisa esconder? Não precisa esconder, não deve esconder, não tem que esconder. Óbvio que segredos industriais, você tem os seus processos, a sua ração tem a receita dela, você tem as coisas que fazem, que tornam o seu produto um grande diferencial de mercado. Existe isso. Você tem um adubo secreto, enfim, a gente sabe que tem. O chefe tem os temperos secretos deles. Mas esse caminho que a gente falou do produtor procurar entender o destino do produto e como é que ele consegue melhorar, trabalhar e comunicar aquele produto de maneira a permear melhor e maior, de maneira mais completa esse destino, eu acho que o consumidor também tem que começar a aprender a procurar a origem das coisas e não só acreditar na primeira bobagem que ele escuta, que ele lê na internet. Não, procura pelo menos 7, 9, 12 fontes de informação diferentes e faz um balanço do que você leu, porque cada uma vai falar uma coisa diferente. Umas vão dar mais detalhes, mesmo que 5 sejam 100% verdadeiras. Tem um detalhamento diferenciado de uma matéria para outra, tá? Mas procura saber com mais amplitude o que você está querendo procurar. Então não acredita na primeira bobagem que você lê. Se você está falando sobre antibióticos, os males que podem fazer, por exemplo, vai procurar documentos médicos, vai procurar alguma coisa de verdade. Não seja desculpa o termo, não seja aquele idiota que propaga informação sem consultar a origem, sem ter certeza do que está falando, porque se você não é médico e está procurando informação médica, você está errado. E isso eu fico bem estressado com esse tipo de coisa. Não, e a gente pode entrar aqui, né, Jimmy, numa discussão e assim, acho que aqui a gente não tem que ter filtro nessa hora. Assim como a gente não tem, né, aqui muitas pessoas que acompanham sabem, né, a gente tem a origem da educação na suinocultura. Eu vou dar um exemplo do antibiótico que a gente gosta muito de usar quando a gente conversa, por exemplo, com os açougueiros. Então a gente sempre conversa com eles, né, e é lógico que aqui eu tô dando uma informação como uma pessoa do marketing e não como uma veterinária. Mas se eu tiver com a minha garganta inflamada e ela tiver muito inflamada e eu precisar melhorar, eu vou ter que usar o nível de um remédio, seja ele um anti-inflamatório, seja ele um antibiótico, em doses reguladas por uma instituição, 5 dias, pelo né? menos, como todo médico manda. Para que eu fique bem. E vai passar um tempo, eu não vou ter resíduo daquele antibiótico que eu tomei no meu corpo. Não, tudo é metabolizado.
Tudo metabolizado. Então, assim como o humano, a gente tem que... Acho que o Jimmy trouxe um ponto aqui. E aqui, gente, a gente não tá querendo defender o uso de defensivos ou de antibiótico ou não uso. A gente só tá querendo dizer que todo produto passa por um processo produtivo. E esse processo produtivo tem as suas regulamentações. Sim. O Brasil tem o nosso Ministério da Agricultura que é muito eficiente nisso. Agora, né, Jimmy, nenhum processo produtivo é 100% livre de ajustes, certo? Não, claro, a tecnologia avança, o mundo avança, o conhecimento avança, a gente vai se adequando. E é por isso que hoje você encontra... Desculpa. A gente tem qualidade de produto tão diferente do que você tinha 60, 70 anos atrás. Isso, inclusive, dentro da gastronomia, a gente tem isso marcado historicamente. Tem nomes, né? Tinha a Haute Cuisine, que era quando, até o começo dos anos 60, né? Que as carnes eram mal produzidas, tecnologia, principalmente na Europa, terrenos menores, gado não era tão bem cuidado, ninguém sabia nada de criação de gado. Foi a época dos grandes molhos, deliciosos, cremosos, amanteigados. Por quê? Para disfarçar um produto que era meio mais ou menos. Quando a gente chega nos anos 70, que você tem uma criação já consistente, de um gado bem alimentado, de peixes, lagostas e o agro, inclusive, do FLV também, tomates melhores, mais nutritivos, mais saborosos, mais bonitos, vem a Nouvelle Cuisine, que começa a preservar e querer exacerbar o valor do ingrediente, não mais esconder ele. Então vem os caldos claros, vem as sopas transparentes, vem os sabores, onde você começa a perceber e ver os ingredientes, porque eles são trabalhados separados. Na gastronomia anterior era carne, molho, tudo escondido, purê disso, purê daquilo, e hoje não. Hoje você tem, dos anos 70 para cá, você tem isso, a limpeza visual do prato, né? Refletindo um trabalho completamente diferente do agro, da criação animal, do cultivo de vegetais. Quando eles me entregam qualidade, eu consigo espelhar essa qualidade nos pratos do restaurante. Então, o restaurante sempre vai refletir o que o agro produz. A qualidade, o carinho e o amor que o agro tem pelo que faz é refletido no que a gente fala. Então, tipo Roberta Sudbrack, Felipe, quando você fala desses nomes que vendem tanto a ideia do produto, de ir lá no produtor, pesquisar e muitas vezes desenvolver produtos. A Tala desenvolveu o micro-arroz aqui, conversando com o agro. É verdade. Foi criado aqui no Brasil. É verdade. E é fantástico o produto. Então, eu acho que essa conversa que a gente tem como profissionais dentro do mercado deveria ser mais ampliada. Com certeza. Para o consumidor também. Concordo. Ele ter oportunidade. Uma proposta, já existe isso, mas poucos lugares fazem. Cara, o agro pode virar um negócio de turismo também. Com certeza. Fantástico. A gente visitou, né? A gente teve o ano passado com a Associação Brasileira. Eu te mandei muita coisa disso. Visitamos lá o Farms, ou seja, um projeto nos Estados Unidos, na região ali produtora, onde eles levam o consumidor do futuro para conhecer e entender o que acontece, né? Eu já fui no Espírito Santo para Corval e você ganha experiência. Você ganha o facão, corta o palmito que você vai levar para casa, dá essa experiência para o cara. Já está acontecendo isso, né, Yudi? Porque é fundamental. Toda vez que eu dou aula, que eu vou falar com as pessoas, especialmente com leigos, né, que acho que os profissionais deveriam saber disso, não sou eu que vou repetir tanto assim. Mas quando eu dou aula para leigo, eu falo, cara, tem pelo menos a mão de 200 pessoas do tomate estar na terra para ele chegar no seu prato, que eu estou te servindo agora. Tem 200 famílias, 200 histórias contadas aí, só nesse tomate que está aqui. Imagina nos outros ingredientes todos que eu usei, os 15. Eu acho que esse caminho de voltar e você, de novo, né, contar essas histórias, eu acho que você tem que jogar para o sentimental, porque para o produtor é muito pessoal. É muito pessoal. Eu acho que ele tem que deixar isso claro para os outros. O quanto ele ama, o quanto aquilo ali, o quanto aquilo faz ele feliz, o quanto aquilo machuca ele quando está errado, o quanto uma chuva sofre. Não é para contar a desgraça só, mas transformar a desgraça em parte da história, não numa reclamação, numa guerra política, nada disso. Eu acho que a leveza ela é importante. Eu acho que a elegância precisa fazer parte do discurso. E aí, se você não sabe comunicar, contrata alguém. Arruma alguém, faz uma parceria. Só pontuando para o Jimmy também, que com relação à questão que o agro, né, a gente tem legalidade para exportar para o mundo inteiro, né, o Brasil. Né, o Brasil hoje, ele é uma referência em exportação, ele é uma referência em produção de alimentos, em qualidade dos alimentos. Somos o quarto maior exportador de carne suína do mundo. Né? Então, a gente está entre os maiores exportadores de proteína animal, vegetal do mundo. Enfim,
Então, qualquer outro país que você viaja, você vê que o Brasil ele não perde em nada. Nada, todo mundo entrega conhece, de todo mundo qualidade dos admira. alimentos, né? Compra de novo e continua comprando para sempre. E isso se deve muito, né, às pessoas que trabalham dentro do agro, né? Tudo. Não somente aos produtores. Tudo se resume em pessoas, né? Tudo se resume em pessoas. Então, as pessoas hoje que estão dedicadas lá dentro da indústria, que a gente pode falar que hoje a fazenda é uma mini indústria, né? A fazenda, seja ela pequena ou grande, ela é uma mini indústria. Então, tem pessoas dedicadas que já têm o acesso à informação e conseguem melhorar cada vez mais essa produção. E também a evolução da genética. Nós temos que pontuar isso, né, Lívia? Porque tanto a genética vegetal quanto a genética da proteína animal, ela vem evoluindo ao longo dos anos para entregar, né, uma carne ou uma proteína vegetal com menos, né, inseticidas, fungicidas, a gente mexeu, por exemplo, com menos antibióticos. Então a evolução está muito grande, né? Então isso ao longo do tempo é muito importante entrar nessa questão que você falou. Cruzamento por motivos específicos, né? Criar-se um trigo mais forte, por exemplo, que aguente intempéries isso já e que você consiga rendimento. Mas aqui eu acho que a gente entra numa discussão e aí o Jimmy, o bom aqui, gente, de conversar com o Jimmy, que a gente nem precisa, ele já antecipa o roteiro, né? Então o Jimmy trouxe aqui como é que os chefes podem ajudar o agro. E tem uma pergunta aqui que eu acho que a gente, né, a conversa é muito boa, passa muito rápido o tempo, mas a gente não pode deixar de trazer e perguntar isso para um dos chefes que é referência hoje no Brasil. O que a gente percebe que aconteceu? O que o Lucas, como produtor, está trazendo, né, Jimmy? A gente realmente, como tudo na vida, então, eu usava o orelhão quando eu era criança, hoje eu uso o celular. Então, é um processo de evolução, né? Eu alugava a fita, eu fui aquela que fui a locadora, peguei lá uma fita e rebobinava a fita. Hoje, se eu falar isso para minha sobrinha, ela acha um absurdo, porque ela vê o Netflix. Então, o que a gente percebe, voltando para o nosso tema agro, é que a gente percebe uma banalização e a gente percebe muitos detratores não permitindo um processo evolutivo como tudo. Então, o processo de criação de bovinos está evoluindo, o processo de criação de suínos está evoluindo, o processo como nós estamos evoluindo. E aí, Jimmy, eu acho que aqui, Lucas, cabe a gente fazer uma pergunta muito importante, que para um chefe, o que eu percebo hoje? Tem o intolerante ao glúten, tem o intolerante à lactose, tem aquele que prefere comprar um frango que não foi usado antibiótico na criação dele, e pra gente aqui tá tudo bem. Agora, por que, Jimmy, essa banalização? O produtor que produz o frango com o uso regular de antibiótico tem que falar mal do que produz sem antibiótico. Aí, isso vira uma bagunça no mercado e na cabeça do consumidor. Como é que a gente respeita? Como é que na sua cabeça você respeita 200 milhões de brasileiros fazerem as suas escolhas? Educação. E respeito, principalmente. Um produtor tem que parar de falar mal do outro. As dificuldades são as mesmas, as histórias são as mesmas. Você vai derrubar os outros para você fazer... puxar o tapete dos outros é errado. Porque provavelmente ele está querendo esconder alguma coisa. Quando você joga muita luz em cima de outras pessoas, é porque você quer ficar no escuro. A verdade, o que eu vejo normalmente é isso. Quando fala muito, se o cara responde, mas assim, como a gente acabou de falar, os antibióticos existem, eles só são usados quando necessários. Uma coisa do frango, eu não sou de comer frango, porque eu acho que o sabor dele é muito suave demais. Eu gosto de carne suína porque é mais gostosa, de verdade, mas é uma puta fonte de proteína. E muita gente fala dos hormônios. Não existe hormônio em frango porque é fisicamente inviável você aplicar. Imagina, uma fazenda, o hormônio, se ele for ingerido, ele vira uma proteína e é metabolizado diferente do que seria o hormônio. Então ele não tem efeito hormonal no frango. Nem no suíno, nem no bovino, né? Nada, não. Nenhuma carne. Não, só funciona injetado. E como é que você vai injetar 250 mil pintos desse tamanho numa granja? Alguém consegue imaginar isso? Então tira da sua cabeça o hormônio no frango. O que aconteceu no frango, especificamente, foi separação física. A gente acelerou a evolução do frango tirando. Tem 250 mil. Aquele ali é forte, aquele ali bateu nos outros, aquele come melhor, esse aqui separa esses. E você só procria a partir dali nos que são mais fortes e mais saudáveis, e você tem melhoria genética de 5 a 10% por ano. Eu entrevistei geneticistas e soube disso lá. Então, aí me deram documentos, eu li um monte de coisas, não vou me estender no assunto. No porco, o que aconteceu? Os óleos vegetais invadiram o mercado, com a promessa de saúde, de natureza, já um começo do que o vegetal... As pessoas começaram a influenciar, eu falo demais, eu falo pelos 4 cotovelos, vocês me desculpem por isso.
E nos anos 50 começa-se a usar muito mais óleos vegetais. Aí é soja, canola, né? E canola nem é uma planta, tá, gente? É um óleo sintético, mistura de outros óleos, tá? É uma sigla. Procura a sigla canola. Canadian Oil. Com certeza isso vai ter muito comentário, gente. É por isso que eu tô falando de saber o que é restaurante, a canola. Ouçam esse podcast. Exatamente. Eu uso girassol, milho e algodão. Eu sei que são plantas que nascem na terra e óleos produzidos ali. A banha de porco perde valor. Porque a gente fazia, fritava e finalizava tudo em banha de porco. Conservava em banha de porco. Porco na lata está voltando agora. Por causa do trabalho dos chefes. A gente, junto com os produtores, está trazendo de volta em lata para as prateleiras do supermercado produtos que morreram nos anos 60. Porque entendeu-se, os médicos foram revisitar as pesquisas, porque todo ano muda, né? O café faz mal no ano, faz bem no outro. O ovo faz mal no ano, faz bem no outro. Quebrando mitos, né? Eu acho que agora a gente conseguiu chegar numa situação homogênea de que as informações são mais consistentes, são mais perenes e são mais verdadeiras. E o que aconteceu com o porco? A indústria pegou o porco de volta, já que a banha perdeu o valor, então não vamos produzir porco para banha, vamos produzir porco magro. E hoje temos o filé mignon suíno com uma carne mais magra de proteína animal do mercado, mais magro, chupa frango, que o filé de peito de frango, 2,4% no filé mignon suíno para 3,1% de gordura no filé de peito de frango, que todo mundo acha que é a carne mais magra. Das proteínas que vão construir músculo, né? Porque você não tem proteína para tudo que é lado. E veganos, desculpa, a quantidade de vegetal que vocês têm que comer para conseguir a proteína suficiente para crescimento muscular sem suplemento é difícil. Tenho pena de quem tem que comer 5 kg de comida por dia. E tudo bem aqui no nosso podcast para quem quiser comer, até porque vegetal também é agro. Então a gente aqui, vegetal né? é maravilhoso. Não foi nem uma alfinetada, foi só uma piada. Não, mas eu tenho curso de culinária vegana, eu gosto, tá? Eu não tô brigando com ninguém, não tô querendo levantar uma polêmica, não. Todos os públicos para você são sempre... Eu realmente tenho pena, porque é mais fácil pra gente que come carne conseguir a proteína no dia a dia. Agora, você tocou num ponto legal, Jimmy, da gente falar aqui. E tem 2 pontos aqui que são importantes, tá, gente? O primeiro é que, diferente de países como os Estados Unidos e a Europa, no Brasil, às vezes, a gente vê muitas notícias midiáticas em relação a veganos e vegetarianos. Lembrando, então, que o vegano é aquele que não consome nenhum tipo de proteína, né? Não consome, na verdade, o vegano verdadeiro não explora animal de maneira nenhuma. Isso. Ele não usa couro, ele não toma mel porque vem de uma abelha e por aí. Nada que venha e tenha origem animal. Qualquer que seja, o vegano consome ou usa. Exatamente. E já o vegetariano? Ele pode ser ovo vegetariano, ovo-lacto vegetariano, ele pode ser piscitariano, que é o cara que come peixe também. Flexitariano, tem essa também agora, né? Que é álcool ou gasolina, enfim. Flex, exatamente. Então, assim, a gente tem diversos tipos de escolhas. Nós aqui, além de apresentar esse podcast e respeitar a todos, mas a origem, né, do Lucas, a minha, a origem da Agronux, ela vem da produção de proteína animal. Então, nós acreditamos nisso e a gente não usa um termo, né? Eu tava falando isso outro dia, Jimmy, e eu percebo muito que você consegue traduzir isso, né? Eu sempre lembro de um professor meu na SPM que falava o seguinte, né? Marketing não é gritar, é escutar. Sim. E esse é um recado que eu acho que precisa ficar hoje para o agronegócio, né? Você falou o seguinte, nós da gastronomia, né, Lucas, temos a extrema capacidade de comunicar com os consumidores. Existe uma associação que entendeu isso e ela faz esse trabalho com você hoje e você fala com qual público? Qual que é o convite para as cadeias do agro entenderem? Você falou o seguinte, se você é produtor e tem dificuldade de se comunicar com o consumidor final, ok. Quase que a gente pode dizer assim, você tem que ter mesmo essa dificuldade. Sim. Mas quem eles podem procurar? Pelo menos perceber, né? Perceber que você tem. E quem eles podem procurar? Como é que eles corrigem isso? Como é que eles melhoram isso? Cara, começa dentro de casa, começa se entendendo, se conhecendo, acho, lembrando das próprias histórias, porque a gente estava conversando aqui antes do podcast. Não adianta eu desenvolver um produto sem eu saber o PDV. Para onde é que ele vai? Quem é que vai comprar aquilo? Aí é o marketing, é escutar. Se eu não escutar o consumidor, eu posso desenvolver o produto que eu quiser. Não sei para onde é que ele vai. Eu não tenho certeza nenhuma de que aquilo ali vai vender, inclusive. Um bom exemplo disso, a indústria hoje, ela trabalha acho que no mercado que eu trabalho a gente até usa, não é uma marca, mas é uma frase, do seu jeito. Que é, o cara não quer comprar, tipo,
O cara mora sozinho, a menina mora sozinha, o casal, sei lá o quê, os caras 200 gramas de proteína cada um. O cara quer comprar, fazer um filé mignon, poivre, alguma coisa assim, ele quer comprar 400 gramas de filé mignon. E hoje existe no frigorífico máquinas que fazem esse porcionamento e entregam para o cara numa embalagenzinha a vácuo, conservada no nitrogênio, perfeita. Isso já é a indústria escutar os desejos do cliente. Eu não quero, porque se o cara não é cozinheiro como eu, por exemplo, e ele não tem a questão de organizar a armazenagem de comida que ele fez, não sei o quê, planejamento semanal, ele vai fazer um prato para tirar aquela onda, Antigamente era o quê? Antigamente ele era obrigado a comprar uma peça inteira de filé mignon com 1,2 kg. E o que ele fazia com os outros 800 gramas? Exatamente. Tá? Porque é o grama, tá? Não é a grama. A grama é o que o boi come. Os outros 800 gramas. Era do jeito do varejo e não do jeito do consumidor. Então você precisa escutar lá para perceber, planejar e criar o que você precisa fazer aqui. A grande verdade é essa. Porque quando você pensa, quantos cortes novos não surgiram nos últimos anos? Muitos. Você pegar uma peça de A100 e lembrar, não vou explicar matematicamente, mas assim, você lembrar que o miolo de qualquer peça de carne é a parte mais macia dele. E você tirar um tijolinho chamado Denver, que é uma carne super marmoreada, porque é a característica do A100, que apesar de ser um corte do dianteiro, me entrega um dos steaks mais macios que existe no mercado e um dos melhores produtos para churrasco. A indústria está se renovando, se reinventando e se redescobrindo o tempo todo. Por quê? Ela começou a escutar. E tem um case disso, né? Quando a gente pensa no significado, Jimmy, da Agronux, ela nasceu exatamente quando você vê, né, o nosso logo aqui, ó. Ele tem esses símbolos exatamente, que é o antes, durante e depois da porteira. E você, a gente, né, poderíamos ficar aqui horas conversando, o Jimmy vai voltar muitas vezes aqui no nosso podcast, dias, mas acho que a gente não pode, né, Lucas, finalizar sem te ouvir sobre o case. O Jimmy hoje, ele se transformou e tem um case com uma cadeia de proteína. Então, a gente queria que você contasse um pouquinho para as outras cadeias que estão aqui. Por que você se tornou embaixador da carne suína no Brasil? O que os produtores ganharam com isso? O que a indústria ganhou? O que os consumidores ganharam? E por que outras cadeias do agro podem e precisam fazer para estar mais presentes na comunicação com os consumidores, né, Lucas? Acho que a gente precisa dessa... A gente precisa dessa informação porque realmente ela complementa, né, tudo o que a Agronux trouxe de proposta. E principalmente o Jimmy, que é um chefe de referência, uma pessoa extraordinária, simples, humilde, e que traz realmente isso, né, o simples do agro e o que entrega de uma forma mais simples para o consumidor. O simples é mais gostoso. O simples é mais gostoso. É isso. Então, eu acredito que essa comunicação é algo que a gente une útil ao agradável, né, Lívia? Com certeza. Eu acho que vai fazer a combinação perfeita do que a gente está trazendo. E o que a gente quer é que várias cadeias possam fazer isso para que a gente faça o quê? Impacte positivamente. Porque marketing nada mais é do que impactar. Hoje, qual é o desafio do agro? Transformar um impacto negativo em positivo. Como fazer isso, Jimmy? Qual é o seu case? E qual é a sua dica para as diversas cadeias do agro? Eu sou curioso de nascença. Eu acho que assim, eu comecei a estudar, me apaixonei por livros. Só de gastronomia eu tenho 437 livros hoje. Fora os de design que eu mantém, já doei muita coisa. Pra você ter ideia, eu larguei o 4º ano de engenharia para fazer design, porque depois eu descobri que existia essa carreira de design gráfico, né, que fazia criativo e tal, que era uma área dentro da área técnica, porque tem muita técnica envolvida, estudos e cores, tudo tem números, né? E me apaixonei por isso. Na faculdade, eu descobri que eu podia escolher as minhas eletivas, porque tem aquelas matérias complementares que você é obrigado a fazer, e eu consegui fazer isso com foco em comunicação. Então, a parte de gráfico eu estava fazendo, então eu resolvi estudar a parte de texto junto. E acabei me formando designer, publicitário e jornalista. Com mais 1 ano e meio, 2 anos que eu fiquei a mais na faculdade, mais 2 diplomas. Um negócio bom para mim, demais. E aí, sempre fui apaixonado por carne, sempre fui apaixonado por porco. Acho que uma das primeiras proteínas que eu provei, o meu primeiro hambúrguer eu comi com 10 meses de idade. Nossa! Eu precisei de sólidos muito cedo porque eu era muito grande. Eu nasci tá vendo com como é a coisa começa lá do berço? Nasci com 5 quilos e, sei lá, 58, 60 centímetros, assim, era um monstro.
E eu pensei só muito cedo. E eu comi porco, estava no Texas, como esse porco lá, costelinha, tudo, né? Nunca, os problemas que a gente acabou de falar da banha, que perdeu o valor, isso nunca aconteceu em lugar nenhum do mundo, só aqui no Brasil. E eu fui, e aí com a idade, com a curiosidade, com tudo, eu fui me embrenhar de onde vem, né? Porque não adianta, eu estou comendo porco aqui, aí virei, aí aos 42 anos resolvi virar cozinheiro. Como se já não tinha profissões suficientes, vou pegar mais uma. Mais uma, né, Di? Mais uma. E aí que começa, mas aí eu associo com o meu passado, então eu começo a lembrar, e eu lembro das equações de física, de que eu tenho a sorte de ter uma memória muito boa. Eu lembro das equações, eu lembro de tudo, e eu comecei a conseguir relacionar isso com o que eu estava vendo dentro da cozinha. E aí eu descobri que existia a gastronomia molecular. Cientistas que foram para dentro da cozinha para estudar esses processos e contar para a gente o porquê que a carne fica marrom quando você bota no fogo, porquê que ela engole, porquê que isso, porquê que tudo aquilo. E aí, cara, do primeiro porquê, eu não parei mais de procurar. Então, quando a gente começa a entender e você começa a visitar o país inteiro, né, como eu fiz pela Globo, você começa a ver que lá no fundão, lá na fazenda, lá no interior, as coisas não mudaram por vários motivos, óbvio, por causa da distância, por causa da demora de chegar da comunicação. Nem toda cidade tem orelhão, apesar da promessa que foi feita um dia pra gente. E as coisas não mudaram lá. Aí você vê o porco criado para banha, e você vê tudo sendo conservado para banha, sem geladeira, sem eletricidade, e as coisas funcionam do mesmo jeito. Eu falei, cara, o que mudou? Por que mudou? Aí eu fui procurar, fui estudar. E aí eu descobri a história, descobri os óleos vegetais, descobri a perda da valor da banha. E aí, nesse processo, a gente se conhece, eu conheço a BCS, a gente começa a fazer o trabalho, e aí eu ganho todo o resto do material de pesquisa que eu precisava. Tiveram carinho comigo de me dar acesso à biblioteca de documentos e eu li tudo. Então, quer dizer que a BCS, que é uma Associação Brasileira de Criadores de Suínos, já começa por aí. Então, ela tem uma biblioteca. Tem uma biblioteca, é isso? É uma centralizadora de informações. Então, tudo que você precisa saber sobre o trabalho que você faz, e as pesquisas, e a ciência que está sendo desenvolvida, e os remédios novos que estão vindo, os equipamentos que estão vindo, os arados, e aí meu conselho, vai nas feiras. Expo Inter é um lugar que eu acho que é obrigação de criadores de animais e plantadores de FLV, é obrigação passar pelo menos na Expo Inter lá em Esteio, o maior parque de eventos. Você fica cansado de dar uma volta lá. Mas a experiência, para mim, foi visitar a Disney. Muito tradicional. Nossa, né? é isso mesmo. É isso aí. Imagina para um produtor rural, se eu acho aquilo a Disney, imagina um produtor rural olhar aqueles equipamentos, o arado que vai, precisa conhecer, precisa estudar. E deixa eu complementar, para as mulheres é um shopping. Para os homens é a Disney e para as mulheres é um shopping. E para todo mundo aquilo ali é um parque, porque tem as casas, tem os jantares, tem os coquetéis, tem aquele modelo. Eu fiz várias refeições lá, eu tinha uma parceria com a BHB na época, né? Associação de Criadores de Brafort e Hereford. Então eu fazia os jantares da associação, naquele casa de tijolo deles lá, e aí eu ia curtir a feira durante o dia, e eu ficava louco, assim. Você não pode parar de estudar nunca, porque o mundo não para de evoluir, você não pode... Tem dúvida, pergunta. Você tem que jogar a vergonha no lixo, tem que jogar como é que chama? O acanhado no lixo, tem que se livrar dessas coisas. Não estou falando em gravar vídeo não, mas para de vergonha de perguntar as coisas para os outros. Não é vergonha não saber, ninguém é obrigado a saber de nada. Uma professora de português me falou isso, ela era gaúcha, né? Então aquela coisa gaúcha, né? Sabe tudo, tá? Ela passava essa impressão, a gente fez uma pergunta, ela não sabia a resposta, a turma riu, ela gritou, vocês estão rindo de quê? Eu não sei. Eu não sou obrigado a saber nada, mas eu sei onde tem a informação e eu sei que vocês não sabem. Amanhã eu volto com ela. Aí eu descobri isso, eu não sou obrigado a saber de nada, mas eu preciso saber onde buscar. Então, ache isso, aprenda onde buscar a informação na comunicação, entenda a outra ponta, entenda o caminho do teu produto, porque você está desenvolvendo ele para passear esse caminho. Então, se você não tem fim no caminho do teu produto, no teu PDV, você não tem destino, não tem propósito, eu não sei o que você está fazendo nessa ponta de cá. Talvez você esteja... Né? Ou seja, você está dizendo, Jimmy, que as pontas estão todas interligadas, né? Esse caminho é a produção, a indústria, o consumidor, o varejo. Sai da fazenda, vem do milho que alimenta o porco, vamos usar o porco como exemplo, né? E a criação, e aí você tem todo o aproveitamento de dejetos, aí você tem o envolvimento da sustentabilidade, que hoje a gente precisa cuidar de volta do mundo, que a gente começou a destruir, e pensar nisso e deixar legado, propósito e comunicação. Não é só comunicação do eu falar de mim para você. Comunicação dentro da cadeia.
peças todas precisam estar conectadas igual um quebra-cabeça, senão não vai funcionar. E a gente tem algo legal, né, Lívia, que eu tenho um ditado comigo que a gente vive aprendendo e morre não sabendo, né? Por isso que o aprendizado é algo bacana, que toda vez a gente pode ter dificuldade, alguma dúvida em algo, mas isso não é uma vergonha. Tem nenhuma. A gente tem que procurar saber a informação. Você não ouviu, você não teve acesso, não é culpa sua. Você estava tão embrenhado no seu trabalho que aquilo ali passou batido. Ou você está tão afastado da civilização ou da metrópole, que é onde as coisas acontecem, mas vai com calma. Só sei que nada sei. Não é vergonha perguntar, muito pelo contrário. Ninguém é obrigado a saber de tudo, muito menos, né? De nada, na verdade. Mas precisa aprender a procurar informação, precisa aprender, porque não dá para ficar sem. E o Jimmy colocou um ponto importante também, Lívia. Ele deu um insight aqui para os produtores, que eu peguei, que foi assim, ó, pessoal, é o seguinte... Usa a sua fazenda como um ponto de turismo também. Porque tá o seguinte, o produtor muitas vezes ele é acanhado e ele não consegue liberar a sua história de uma forma que a comunidade consiga ver a forma como é feita. Sim. Mas abra a propriedade, né? Deixa o pessoal visitar a propriedade, monta um trabalho de ecoturismo. Isso. Tem muita gente fazendo esse ecoturismo, né? A minha irmã, inclusive... O ecoturismo eu acho chato. O turismo de fazenda é fantástico. O turismo de fazenda é fantástico. Imagina, fantástico. vou andar uma trilha que não dá em lugar nenhum. Para que eu vou fazer isso? A minha irmã, se tivesse um bar no final da trilha, tudo bem. A minha irmã fez Na fazenda tem dica a vaquinha para tirar leite. A minha irmã, tomar um café Camargo. A minha irmã, Lívia, ela foi numa fazenda na Bahia agora e junto com ela estava o pessoal de São Paulo, alguns primos, e foi um grupo mais ou menos de 20, 30 pessoas, um produtor, se eu não me engano, de cacau. Né? E lá ela agarrou na enxada, nunca tinha pegado na enxada, plantou. Isso, a vivência. Ela viveu aquilo na essência, ela ficou uma semana e para ela, que viveu a vida inteira em São Paulo, foi algo extraordinário. Então ela começou a ver como funciona a produção ali no início e ela entendeu o valor grande daquilo. Entendeu? Então isso é que é o bacana. E começa a ter a percepção do que é a realidade da vida de um produtor. Porque ela, com certeza, pegando na enxada pela primeira vez, ela já saiu com uma bolha de lá. Com certeza. Imagina o cara que faz isso todo dia às 4 horas da manhã. Ou seja, vivenciar, né? Respeitar. Vivenciar para respeitar, para entender. Para dialogar. E para aceitar. Gente, é o seguinte, se você acelerar esse episódio, porque a gente realmente vai ter que encerrar, mas não dá vontade, e você não captou nada, lembre-se de uma coisa que o Jimmy falou aqui e que eu quero repetir, que o Lucas também como produtor falou e que eu como profissional da área adoro. Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Esse é o grande desafio, né? Então, a gente, como Agronux aqui, a gente reforça, né, Lucas, que o nosso grande desafio é entender o seguinte, que a gente pode continuar sendo grandes produtores. O Brasil é o celeiro do mundo, mas o Brasil fala que é o celeiro do mundo para ele mesmo, né? E aí todo mundo que eu digo mesmo que o Brasil é o celeiro do mundo entende por quê? Porque é da área. Agora, o nosso grande desafio, e a Agronux se coloca diante disso, né, é conseguir explicar para as pessoas, para os consumidores, que o Brasil é o grande celeiro do mundo. E o Jimmy trouxe isso aqui de uma forma muito clara, né? Que é a gente entender do processo evolutivo, do processo produtivo. O Jimmy tocou num outro ponto aqui, Lucas, que é muito legal. Vai ter um podcast aqui sobre isso. A gente vai trazer... Eu preciso dizer que ela é uma mulher, a primeira mulher, né? Diretora de sustentabilidade, uma das maiores indústrias, né, Jimmy, de proteína do mundo. E ela gosta desse termo que o Jimmy usou hoje. Então, o que é sustentabilidade, né? Nada mais é do que você disse, Jimmy. Repete pra gente o que é sustentabilidade. É devolver? Devolver para a terra o que a gente tirou. Manter o equilíbrio e, até por um motivo egoísta, você não precisa tirar a sua fazenda dali, ela pode ficar lá para sempre, porque você não detona aquele solo, por exemplo. E todos nós tiramos alguma coisa de algum lugar algum dia. Por isso, sempre julguemos menos, né? Acho que isso é importante, né? Pague para frente, pelo menos. Bom, a gente não pode encerrar aqui, né, sem primeiro, mais uma vez, agradecer, dizer para vocês seguirem aí, né, a nossa rede social. Então, esse podcast ele vai estar disponível em algumas plataformas, mas principalmente no nosso Instagram, né, Lucas, o @agronux. É gratuito, é para vocês, compartilhem, não só com as pessoas do agro, né, mas também aí com os consumidores. E a gente não podia deixar de ouvir um recado polêmico dele.
Até porque também ele vai convidar vocês aí para seguirem ele nas redes sociais, vai contar um pouquinho da série de Porco a Porco e vai deixar um recado que ele sempre deixa de um jeito muito provocativo para você que tá aí da cadeia do agro. Jimmy, a gente passa para você, agradece a sua presença aqui, para você dar o seu recadinho final aí para o nosso time que tá aqui ouvindo. Ô, Levi, antes de interromper o Jimmy, só interrompendo. Ô, Jimmy, prato especial para nós hoje, hein? Não pode deixar não, viu? Pensa no prato, viu? Que eu vou te falar. Eu já tô só ouvindo o Jimmy aqui, eu já tô com água na boca. Pois é, você tem que fazer. Você tem que fazer que nem o Marcelo, levar o Jimmy lá na sua casa para cozinhar. Ó. Jimmy, como é que que recado você deixa? Você que é um grande defensor do agronegócio. Sabemos que você fez um trabalho incrível com a suinocultura. Mas que recado você deixa para todos os outros setores do agro? Cara, paixão, carinho, cuidado. E deixa isso claro para os outros, mostra isso, porque as pessoas precisam acreditar no que você faz, a conversa muda completamente, o respeito muda e o escutador abre quando a gente fala a nossa verdade. Isso é o mais importante. E acho que é por isso que eu tenho esse alcance todo, porque eu só falo e eu vivo minha verdade também. O que a gente fez na BCS com a história da carne suína foi uma sériezinha chamada Porco a Porco, quebrando os mitos, derrubando os mitos da carne suína. Pegando esses 60 anos de bobagem que foram faladas, mito por mito, a gente foi na fazenda, a gente foi no frigorífico e derrubou. Mostrou qual era a realidade, a que sempre foi, porque associam ao chiqueiro. O problema da banha ter saído do mercado e ninguém ter falado nada foi que as pessoas começaram, o telefone sem fio começou, aquela comunicação nada começou. E sem respeito, sem perguntar, sem procurar saber, sem pesquisar a informação. E acho que faltou muita gentileza nesse trato aí. E acho que o recado que eu posso dar para todo mundo é: o mundo só vai mudar se vocês forem gentis uns com os outros. A grande verdade é essa. Então sejam gentis uns com os outros. A gente vai construir um mundo muito melhor. E educação, ela não ocupa espaço na sua cabeça. Ela só transforma você numa pessoa e num profissional melhor. É isso, gente. Então, sejamos gentis, respeitosos. A Agronux está aqui para fazer e produzir conteúdo para todos os consumidores. Depois que você estudar, procurar 12 fontes, 15 fontes, né, Lucas? Como o Jimmy deu aqui a dica, que já é um desafio hoje. A gente que procurava na Barça, a gente só conhecia uma fonte, né? Que era a Barça. Barça e Mirador, meu Deus. Meu Deus. Entregamos... Isso é antes da fita rebobinada. Os 40 mais estão on aqui, né? Então, procurem essas 15 fontes e aí você pode fazer as suas escolhas. A Agronux está de portas abertas para todos aqueles que quiserem produtos diferenciados, se quiserem consumir proteína, se não quiserem consumir, a gente quer que vocês entendam as histórias, o porquê que elas fazem bem para vocês e façam as suas escolhas. É sobre isso, né? Opiniões não são fatos. É isso aí. Jimmy, muito obrigada. Então, vou aproveitar aqui a dica. A gente vai deixar na descrição. Jimmy, deixa um convite aí pro pessoal que quiser te seguir nas suas redes. Onde eles acham a série de Porco a Porco? Acho no Mais Carne Suína, né? @ Mais Carne Suína. E todas as minhas redes têm o mesmo nick, que é Jimmy, JIMMY.ogro. Então, no Facebook, no Instagram, tudo você vai achar com o mesmo nome. No YouTube também, o canalzinho lá com umas receitinhas, que eu vou investir agora de novo. A gente vai começar a fazer receita toda semana. Aguarde, provavelmente 80% no mínimo de carne suína. E para quem estiver passando pelo Rio de Janeiro, antes da gente encerrar esse podcast, né? Não podemos deixar de falar daquela maravilha lá que eu já visitei, né? E amo ir. Bistrogro, no New York City Center, na Barra da Tijuca. Eu tenho um bar em Botafogo, chama Jimmy, DIMMI, na rua Sorocaba 585. E se você tiver no Airbnb ou no hotel e quiser comer um hamburguinho gostoso, pede o Ogro Steaks no iFood que está lá. É isso, gente. Muito obrigada e aguardem o próximo episódio da Agronux. Quem desenvolve o agro se desenvolve aqui.